Bolsonaro está pensando em se candidatar a vereador do Rio de Janeiro. Ok, isso rende boas manchetes, mas teve algo mais importante que ele falou na mesma ocasião. Vamos ver o que é? O presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. Tá, rende boas manchetes e também bons títulos e cortes no YouTube, né? Enfim, vamos ver essa fala. Eu quero perder meus direitos políticos. Até falei outro dia, né? Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Concordo que não é demérito, mas talvez para alguém que já foi presidente, enfim. Até vou me sentir jovem. Que geralmente, né, a vereança é para garotada, para o mais jovem. É o primeiro degrau da política. 2026, se estiver vivo até lá, e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai, disputa novamente a presidência. E só como curiosidade, Agora é a parte importante. o presidente do TSE em 2026 será Cássio Nunes, que eu indiquei. Opa! Esse é o ponto importante, né? Porque a gente tem que lembrar que o Xandão, ele teve esse papel tão importante na política aí, inclusive no enfrentamento ao Bolsonaro, justamente porque ele era o presidente do TSE. Imagina a gente ter Bolsonaro se candidatando à presidência em 2026 com Cássio Nunes Marques, a quem ele se referiu dessa maneira aqui. Por cento de mim dentro do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas o que eu podia apresentar naquele momento, né, para o Senado, quem bota no Supremo não sou eu, quem bota é o Senado. Então, que ele se referiu como o 10% dele dentro do STF, imagina esse cara no presidente do TSE, quando o Bolsonaro resolvesse, se o Bolsonaro puder, né, se candidatar em 2026. Mas a fala dele continua lá. O vice-presidente do TSE em 26 será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. Opa, então o vice vai ser o André Mendonça, que quando foi aprovado na sabatina, a Michelle reagiu dessa forma aqui. Mas enfim, e terminando a fala dele. As coisas mudam. Será que a preocupação com essa mudança antecipa essa vontade de... Olha, ele se reuniu com embaixadores. Então, esse finalzinho aí, basicamente, ele dizendo aí é que isso tudo seria uma preocupação, esse processo que ele está respondendo agora no TSE, que começou agora na última quinta-feira, dia 22, vai continuar na próxima terça-feira, seria tudo para torná-lo inelegível para que ele não possa concorrer em 2026. E eu acho que é nesse ponto, Regreta, que eu fico pensando que a gente repete com razão, né, que diante do que Bolsonaro fez, inelegibilidade é pouco, mas vamos e convenhamos, nós realmente precisamos desse pouco, porque realmente o cenário que ele pinta para 2026, se ele ainda for elegível, é preocupante. E a gente precisa rápido, e você viu, se você prestou atenção nesse discurso dele, então eu tô sempre lá em Chernobyl, né? Tô sempre lá olhando, porque a minha live se chama o Giro em Chernobyl. Então, é só o que eu faço, é ficar lá, fundando o tempo inteiro lá. Então, só assim, que eu não citei, foi um discurso em Porto Alegre, né, essa semana, eu esqueci de citar isso, mas só para situar. Quando ele fala se eu tiver vivo e se eu tiver elegível, né, aí você, no dia desse discurso, você vai lá em Chernobyl e você vê esse pessoal que tira significado, né, do rabo de tudo que ele fala,
eles já estão falando, olha, o Bolsonaro já está avisando a gente de que ele pode ser vítima de um atentado. Então, se não conseguirem a inelegibilidade do Bolsonaro, cuidado, porque ele vai sofrer um atentado, mais um atentado, e vão eliminá-lo de alguma forma. Então, assim, tudo que ele fala ali, né, bem pontual para fisgar os seguidores dele, para falar, olha, gente, de qualquer forma, eles querem me tirar do jogo, de uma forma ou de outra. E aí você já começa com essa coisa de ou vivo ou elegível. Então as teorias já começam, o chat já conhece, né? Essas teorias que a gente sempre mostra nas lives, uma por dia, tem uma mais maluca que a outra. E quando você pensa que essas pessoas vão estar por mais de 20 anos, né, no STF, tomando ou impedindo que sejam tomadas decisões que realmente beneficiem a população, eu tenho eu fui advogada durante muito tempo quando eu morava no Brasil, então eu tenho umas opiniões muito impopulares com relação à indicação para a Suprema Corte, né, qualquer Suprema Corte que seja. E eu acho que o pensamento de quase todo presidente é esse: eu indiquei, então eu estou certo de que as coisas vão do jeito que eu gostaria que fossem. Isso eu acho que qualquer presidente que indicou. Aí você tem as decepções pelo caminho, obviamente, né? A gente vê aí, teve indicação do Lula, teve indicação do Temer, entendeu? E sempre vão surpreender a gente, mas eu acho que o pensamento de qualquer presidente realmente vai ser sempre esse: eu indiquei, então as coisas devem seguir o caminho que eu gostaria que seguissem. Não tem surpresa nenhuma aí, né? A questão é que até agora, salvo aí algumas raras exceções, de fato, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques têm ido por uma linha bolsonarista, né? E quando eles não vão, normalmente é porque existe alguma pressão para que eles não vão. Enfim. O Cássio muito mais até, né, do que o Mendonça. Eu acho que com relação a conteúdo jurídico, né, o Mendonça tem mais do que o Cássio. Não estou defendendo nem nada, eu acho, só pelo teor decisivo de algumas. Fala muita besteira também, fala muita merda para poder tentar defender o bolsonarismo, mas eu acho que o Cássio é aquele que realmente ele vai dar aquelas cambalhotas assim, intelectuais de qualquer forma para defender. Isso daí não vai ter jeito. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, que é esse. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste Descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte: a referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e, por responsabilidade jurídica, somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.